Oi, gente, sou eu, Luísa, e se você acha que já teve um dia caótico, espera só ouvir o meu. Tenho 28 anos. Moro sozinha num apartamento modesto no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Trabalho como designer freelancer, então passo a maior parte do tempo dentro de casa, com café gelado e playlists indie de fundo. Mas hoje eu troquei o café por um balde de água fria. Literalmente. Tudo começou quando o chuveiro decidiu se revoltar contra mim. Do nada, um estalo, um barulho esquisito, e bum! Água jorrando para tudo quanto é lado. Parecia uma cachoeira dentro do meu banheiro. Meu desespero total. Entrei no site de serviços e achei um anúncio simples. Henrique, consertos em geral. Rápido, discreto, experiente. O que me chamou a atenção foi o comentário de uma moça. Ele resolve tudo com as próprias mãos. Curiosa. Talvez só um pouco. Liguei. Ele atendeu com voz grossa e tranquila. Disse que poderia passar em 20 minutos. Eu fiquei ali, de toalha na cabeça e coração acelerado. Não sei se era pelo estresse ou pela voz do homem, confesso. Quando ele chegou, eu travei. Total. Henrique parecia ter saído direto de um filme. Alto, ombros largos, pele bronzeada de quem trabalha no sol, barba por fazer e olhos castanhos intensos. Mas o que mais me chamou a atenção, e que eu juro que não estava preparada, foi a ferramenta que ele segurava. Um grifo metálico, com mais de 40 centímetros. Brilhava. Pesado. E nas mãos dele, parecia ainda maior. Ele sorriu, com aquele jeito calmo, e disse: Boa tarde. É aqui que o chuveiro decidiu fazer um carnaval? Gente, o que eu podia responder? Mostrei o banheiro tentando parecer tranquila, mas ele percebeu minha cara de chocada com a ferramenta. Pode ficar tranquila. Eu sei usar isso aqui direitinho, disse, levantando o grifo com um sorriso de canto de boca. Sentei no sofá e fiquei só ouvindo os sons vindos do banheiro. Barulhos de metal, água, suspiros, dele. De vez em quando ele soltava um ou isso aqui tá bem firme. Eu quase engasguei com meu próprio pensamento. Passaram uns 20 minutos. Ele saiu do banheiro, limpando as mãos com um pano velho. Olha, Dona Luísa, a situação é delicada. Eu vou precisar de uma peça que não tenho aqui. Só encontro amanhã cedo na loja da Liberdade. Ah, claro. Sem problemas. Eu disse, tentando esconder minha decepção. Ele pegou a maleta, a tal da maleta cheia de ferramentas gigantes, e se virou para mim. Posso voltar amanhã? Aí eu trago a peça. E a ferramenta certa pro acabamento. Ferramenta certa pro acabamento. Alguém me explica como continuar vivendo normalmente depois de ouvir isso? Balancei a cabeça, meio sem fala. Ele sorriu de novo e saiu. Assim que a porta fechou, eu desabei no sofá. Não sabia se era alívio, vergonha ou pura curiosidade. Uma parte de mim queria que o concerto demorasse mais uns 3 dias, só para ele continuar voltando. E talvez, só talvez, para eu continuar olhando aquela ferramenta gigante de novo. Oi, gente! Sou eu de novo, a Luísa. E sim, ele voltou. O Henrique. O homem da ferramenta gigante. Aquele mesmo que apareceu ontem com um grifo de 40 centímetros, e que conseguiu me deixar sem palavras. Coisa rara, diga-se. Bom, hoje acordei cedo. Tipo, muito cedo. Acordei antes do despertador, com o coração batendo como se fosse primeiro dia de aula. Preparei um café bem forte, vesti uma blusinha simples, calça jeans, e pronto. Queria parecer casual, como se eu não estivesse esperando por ele ansiosamente. Soiler, eu estava. Às 10 horas em ponto, ouvi a campainha. Quando abri a porta, lá estava ele. Camisa cinza, calça cargo, o mesmo sorriso calmo de ontem. E claro, a ferramenta. O mesmo grifo enorme, metálico, reluzente.
Sério, eu juro que parecia maior do que ontem. Talvez porque eu estivesse mais atenta. Ou talvez porque agora eu soubesse o que aquela coisa era capaz de fazer. Trouxe a peça certa. E, a ferramenta também, ele disse, levantando o grifo com uma mão só, como se fosse leve. Apenas assenti, tentando não ficar encarando o objeto. Ele entrou, colocou a maleta no chão e foi direto pro banheiro, como se já fizesse parte da casa. Fiquei ali, meio perdida, olhando para a cozinha, pro chão, pro teto, tentando ocupar minha mente. Mas não conseguia deixar de ouvir tudo o que acontecia lá dentro. Isso aqui tá preso. Agora vai. Essas frases saíam da boca dele com naturalidade, mas cada palavra me fazia imaginar mil coisas. Eu sei, é só um concerto. Mas quem manda ele falar desse jeito? Fui até a cozinha e resolvi pegar um copo d'água. Mãos trêmulas. De nervoso, ansiedade, ou sei lá o quê. E claro que, com a minha sorte, o copo escorregou e a água caiu bem no centro da minha blusa branca. Molhou tudo. Transparente. Vergonha. Nível 10. Fui correndo trocar de roupa. Peguei uma camiseta larga, do tempo da faculdade, e voltei para a sala como se nada tivesse acontecido. Mas assim que cheguei, ele já estava na porta do banheiro, com um pano na mão. Ia secar. Mas acho que você já deu conta sozinha, né? Risos. Dos dois. Aquele momento poderia ter sido estranho. Mas não foi. Ele foi gentil, não ficou olhando demais, nem fez piada boba. Só sorriu e voltou pro banheiro. E isso me deixou mais nervosa ainda. Alguns minutos depois, ele saiu, com o grifo na mão. Sim, sempre ele. E o rosto satisfeito. Pronto. Agora você pode tomar banho sem transformar o banheiro numa cachoeira. Obrigada. Mesmo. Você salvou meu dia. Ele olhou para mim, sério por um instante, e disse: Você que salvou o meu. Faz tempo que eu não rio tanto assim durante um serviço. A gente se encarou. Aquele silêncio que parece durar muito mais do que realmente dura. Então, ele desviou o olhar, pegou a maleta e se dirigiu à porta. Bom, qualquer coisa, meu número tá no cartão. Pode chamar. Mesmo que não seja encanamento. Mesmo que não seja encanamento. Mesmo. E saiu. Fiquei ali, parada na porta, olhando pro vazio. O apartamento de repente parecia muito silencioso. O banheiro arrumado, sem vazamento, sem barulho. E eu, cheia de pensamentos. Peguei o cartão que ele deixou em cima da mesa. Nome, telefone, e embaixo. Henrique. Concertos em geral. Especialista em detalhes. Sorri sozinha. Especialista em detalhes. Ah, se é. E aí fiquei com uma dúvida que não me deixou o dia todo. Será que ele sorriu por educação? Ou também sentiu o mesmo clima estranho, e bom, que eu senti? Bom, uma coisa é certa. Se a torneira da cozinha decidir vazar semana que vem, eu não vou reclamar. Oi, gente! Sou eu de novo, a Luísa, com uma atualização daquelas que, bom, que vocês vão gostar. Lembram do Henrique? O homem da ferramenta. O mestre do grifo metálico de 40 centímetros que parecia ainda maior nas mãos dele? Pois é. Depois da última visita dele, meu chuveiro nunca mais deu problema. Mas a minha paz, por outro lado, essa foi embora com ele. Fiquei 2 dias sem conseguir pensar em outra coisa. Cada vez que eu entrava no banheiro e via tudo funcionando direitinho, eu lembrava dele. Do jeito como ele falava. Do jeito como ele me olhava. Do jeito como ele segurava aquela ferramenta como se fosse uma extensão do próprio corpo. E foi aí que aconteceu. Quarta-feira à noite, estava assistindo um filme qualquer, enrolada no edredom, tentando não pensar em Henrique, quando ouvi um barulho estranho vindo da cozinha. CLA. Algo metálico. Como se alguma coisa tivesse se soltado debaixo da pia.
Levantei correndo. Abri a portinha. E lá estava. O cano do sifão estava torto, escorrendo água por trás do armário. Juro que minha primeira reação foi: obrigado, universo. Sem pensar duas vezes, peguei o cartão que ele tinha deixado. Mãos suando. Desquei. 1, 2, 3 chamadas. Alô? Era ele. Aquela voz grave que eu já conhecia bem. Oi, Henrique. Aqui é a Luísa. A do chuveiro. Claro, lembro sim. Tudo bem? Então, agora é a pia da cozinha. Parece que o cano soltou. Isso não pode esperar até amanhã? É que tá pingando direto. Tô com medo de molhar tudo aqui. Mentira? Um pouquinho. Urgência real? Talvez não. Mas necessidade emocional? 100% sim. Ele respirou fundo. Tá bom. Tô terminando um serviço aqui perto. Passo aí em meia hora, pode ser? Quase respondi pode ser agora. Mas segurei. Claro. Estarei aqui. E comecei a correr. Troquei de roupa 3 vezes. Primeiro, uma blusinha solta. Depois, uma mais justa. Aí fiquei com vergonha e voltei para uma camiseta larga. Prendi o cabelo, soltei, prendi de novo. Parecia uma adolescente esperando o crush chegar no portão. E quando a campainha tocou, o coração veio parar na garganta. Abri a porta. Henrique estava de boné, camisa escura e calça jeans. Um pouco suado, provavelmente por conta do trabalho anterior. E lá estava ela. A ferramenta. De novo. O grifo gigante de 40 centímetros. Mostra aí o estrago, ele disse, direto, entrando. Levei ele até a cozinha. Ele abaixou, analisou o cano, e começou a trabalhar. E eu? Fiquei ali, encostada na parede, observando. Henrique mexia com precisão, firmeza, concentração. Era impressionante como ele lidava com aquela peça enorme como se fosse delicada. De repente, ele olhou para mim. Você não precisa ficar me vigiando, viu? Não tô vigiando, tô só acompanhando. Sei. Acompanhando com os olhos arregalados desde que entrei, ele disse, com um sorriso de canto. Eu corei. Literalmente. Tentei rir. Desculpa, é que você é muito profissional. E minha ferramenta, então? Quase engasguei. É, bem, notável. Ele sorriu de novo. Terminou de ajustar o cano, limpou as mãos e ficou ali, agachado, me olhando de baixo para cima. Foi quando disse: Você sabe que esse cano não estava solto de verdade, né? Como assim? O encaixe estava frouxo, mas não quebrado. Alguém deve ter forçado um pouco para ter desculpa de me chamar. Silêncio. Meus olhos encontraram os dele. Ele se levantou devagar, ainda me encarando. Mas quer saber? Eu gosto quando alguém quer me ver de novo. Mesmo que seja por causa de um vazamento imaginário. Não consegui responder. Só sorri, meio sem jeito. Ele pegou a maleta, andou até a porta e, antes de sair, virou-se para mim. Se outro problema aparecer, me chama. Mesmo que não seja encanamento. E saiu. Fiquei ali, encostada na porta fechada, sentindo o coração bater no ritmo do barulho da pia. Acho que, pela primeira vez na vida, eu estava torcendo para todas as torneiras da casa quebrarem ao mesmo tempo. Oi, gente! Sou eu, Luísa, de novo. E hoje, foi o dia que tudo mudou. Depois da visita do Henrique ontem à noite, eu simplesmente não consegui dormir. Fiquei revirando na cama, lembrando de cada palavra, cada olhar, cada vez que ele segurava aquela ferramenta enorme como se fosse um brinquedo. Era como se ele soubesse o efeito que causava. E pior, ele sabia que eu tinha inventado aquela desculpa do cano da pia. Mas não parecia bravo. Pelo contrário, parecia divertido com isso. Enfim, acordei cedo, ou melhor,
Levantei da cama sem nunca ter dormido direito. Preparei café, abri as janelas, deixei a luz entrar. Tentei seguir o dia normalmente, mas, às 9h35 da manhã, meu celular apitou. Henrique. Bom dia. Ainda tá precisando de ajuda, ou só de companhia? Eu li aquilo umas 5 vezes. Depois mais 2. E só então respondi. Café aqui em casa, às 10 horas. Prometo não quebrar mais nada. O visto azul apareceu em segundos. Tô levando pão de queijo. Gelei. Mas no bom sentido. Tomei banho correndo, escolhi uma roupa simples. Camiseta clara, jeans, cabelo preso num coque frouxo. Nada demais. Mas também, tudo cuidadosamente escolhido para parecer natural. Às 10 horas em ponto, a campainha tocou. E lá estava ele. Henrique. Sem maleta dessa vez. Sem ferramenta. Mas com uma sacola de padaria na mão e aquele sorriso tranquilo no rosto. Vim sem o grifo hoje, será que ainda sou bem-vindo? Depende, o pão de queijo tá quente? Quentinho. Então entra. Ele entrou e foi direto para a cozinha como se já conhecesse tudo. Colocou os pães num pratinho, abriu o café, e começamos a conversar. Sentados um de frente pro outro. Na mesa que até então só servia para meus jantares sozinha. Falamos sobre tudo. Sobre o trabalho dele, os absurdos que ele já viu, tipo gente que derruba sabão em pó dentro do aquecedor. Sobre minha rotina de home office. Sobre como minha planta tá quase morrendo por falta de atenção. E rimos. Muito. Mas, por trás das piadas, existia uma tensão diferente. Um ar de expectativa. Como se a qualquer momento algo pudesse acontecer. Até que aconteceu. Eu fui pegar mais café. Me levantei, ele continuou sentado. Quando voltei, coloquei as xícaras na mesa e, sem querer, a manga da minha blusa esbarrou no pote de açúcar. Ploc! O açúcar caiu, bem na perna dele. Ai, meu Deus! Desculpa! Eu disse, já pegando um pano. Calma. Não foi nada. Mas mesmo assim me agachei, tentando limpar. E foi aí que aconteceu o momento mais silencioso do dia. Ali, tão perto dele. A cabeça a poucos centímetros do joelho dele. As mãos tremendo. Levantei os olhos. Ele também estava olhando. Por alguns segundos. O tempo parou. O pano na minha mão. O cheiro do café. O sol batendo na janela. E o olhar dele, sério, intenso. Quase. Pedindo permissão. Luísa. Me levantei lentamente, ainda com o pano na mão. Oi. Se eu disser que deixei cair açúcar de propósito, você vai rir de mim? Não. Porque eu pensei a mesma coisa. O silêncio voltou. Mas dessa vez, não era tenso. Era cheio de algo que eu não sabia descrever. Ele deu um passo à frente. Só um. Eu dei meio passo para trás. Não por medo, mas porque o coração pulou tanto que eu precisava de ar. Henrique. Calma. Eu só quero saber se você quer que eu fique. Mais um pouco. Pensei. Respirei. Sorri. Quero. Mas sem grifo hoje, tá? Prometo. Hoje, só café. Nos sentamos de novo. Mas agora mais perto. Ombro com ombro. A conversa voltou. Mas com outro ritmo. Mais lento. Mais íntimo. Falamos sobre primeiras paixões. Sobre como é difícil encontrar alguém que te olhe nos olhos e não no celular. E sobre o que significa sentir que alguma coisa vai dar certo. Ele olhou para mim. Eu olhei de volta. E ali, sem encostar, sem beijo, sem toque, aconteceu algo maior. Um momento inteiro de conexão. Daqueles que você só vive uma vez. E aí, quando ele finalmente foi embora, se virou na porta e disse: Eu volto. Não por causa do encanamento. Mas porque aqui, tem algo que não dá para consertar. E o que seria? Esse nó no meu peito quando eu tô longe de você. E foi embora.
Me deixou ali, parada, com um cheiro de café e açúcar no ar. E o coração mais leve e mais cheio do que nunca. Oi. Hoje eu sento aqui, no mesmo cantinho do sofá de sempre, mas com um coração diferente. E preciso contar para vocês tudo o que aconteceu. Porque foi inesperado, real e emocionante. Depois daquele café, Henrique sumiu por 2 dias. Não respondeu mensagens. Não visualizou nada. E eu? Entrei num turbilhão de pensamentos. Será que falei demais? Será que fui longe? Será que ele só queria mesmo consertar encanamentos e comer pão de queijo? Mas no fundo, algo me dizia que não era desprezo. Era outra coisa. E a resposta veio de forma nada romântica. Um áudio. Oi, Luísa. Desculpa o silêncio. Eu precisei resolver uma coisa pessoal. Não sei se tem espaço na sua vida para explicar. Mas se tiver, eu tô aqui na frente do seu prédio. Na hora, fui até a janela. E ele estava lá. De pé, encostado no capô do carro, de cabeça baixa, com as mãos nos bolsos. Desci sem pensar. Nem me troquei. Abri a porta e ele me olhou como se estivesse guardando algo há muito tempo. Posso entrar? Claro. Subimos em silêncio. O elevador parecia mais lento que o normal. E quando entramos no meu AP, ele ficou de pé, sem se mexer. Aconteceu alguma coisa? Perguntei, preocupada. Ele suspirou. E então disse: Luísa, eu preciso te contar uma coisa que nunca contei para ninguém que conhecia há tão pouco tempo. Sentei. Ele continuou de pé. Eu sou viúvo. Perdi minha esposa há 5 anos. E desde então, nunca mais me permiti me envolver com ninguém. Até agora. Aquela frase caiu no meu peito como um tijolo, mas não de dor, de compreensão. Ele estava se protegendo. Ele não sumiu por desinteresse. Ele só teve medo de sentir de novo. Fiquei em silêncio, mas estendi a mão. Ele se aproximou devagar. Sentou ao meu lado. E, sem cerimônia, colocou a cabeça no meu ombro. Não tô dizendo que quero começar nada agora. Mas você precisa saber que você mexeu comigo de um jeito que ninguém mais conseguiu. Respirei fundo. Falei com calma. Eu não tô aqui para ocupar lugar de ninguém, Henrique. Mas também não tô com pressa. Se você quiser tentar, eu quero tentar com você. Com calma. Sem roteiro. Mas com verdade. Ele me olhou. E, pela primeira vez, o olhar dele não era de um homem com medo. Era de um homem que estava se permitindo viver de novo. Sorrimos. E então ele brincou. Inclusive, posso te confessar uma coisa mais leve agora? Manda. Lembra da primeira vez que vim aqui? O grifo de 40 centímetros. Como esquecer? Eu trouxe de propósito. Eu tinha um menor no carro. Mas achei que aquele chamaria mais atenção. Caí na risada. Então você também inventou um teatrinho? Acha que só você sabe criar desculpa para me ver? Ali mesmo, sentados na sala, gargalhamos juntos. Era como se toda a tensão, toda a insegurança, todo o medo tivessem escorrido ralo abaixo. Henrique não era só o homem da ferramenta gigante. Era o homem que, mesmo carregando dores do passado, teve coragem de descer do carro, bater na minha porta e abrir o coração. E eu? Eu não era só a moça do chuveiro quebrado. Era a mulher que escolheu ouvir, acolher e esperar o tempo dele. A tarde passou voando. Assistimos um filme, ele me contou de um sonho antigo de abrir uma pequena oficina própria, mais longe do centro da cidade. E eu pensei, será que esse sonho agora pode ter mais de uma cadeira? Um espaço para 2 cafés? Antes de ir embora, ele me deu um abraço daqueles que dizem tudo. E sussurrou no meu ouvido. Acho que minha ferramenta mais valiosa é a que você me ajudou a encontrar de novo. O meu coração. Suspirei. Que romântico. Mas não deixa de trazer o grifo, tá? Vai que o chuveiro resolve vazar outra vez. E ele riu.
Aquele riso que eu nunca mais quero esquecer. Mas, espera! Vocês acharam que ia terminar assim? 2 dias depois, toca o interfone. Era o porteiro. Dona Luísa, chegou uma caixa estranha aqui. Tá escrito Fragile e importado da Alemanha. Desci. Abri. E lá estava. Uma nova ferramenta. De verdade. Dentro, um bilhete. Só para lembrar. Mesmo quando a gente começa do zero, ainda pode ser grande. Beijos, Henrique. Fiquei sem ar. Mas no fundo, eu sabia. Isso tá só começando. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.